Friedrich Nietzsche morreu louco, internado em um manicômio, balbuciando palavras desconexas sobre cavalos e abraçando estranhos na rua. Mas antes de perder completamente a razão, este homem concebeu uma das ideias mais perigosas e revolucionárias da filosofia ocidental. O Übermensch, o super-homem. Uma criatura que transcenderia tudo aquilo que consideramos humano, que pisotearia nossos valores morais como quem esmaga formigas no chão. O mais perturbador? Talvez você já tenha encontrado fragmentos dessa criatura olhando no espelho pela manhã, sem sequer perceber. A questão não é se o super-homem existe, a questão é: você tem coragem suficiente para reconhecê-lo quando ele bater à sua porta? O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? Todos os seres até agora criaram algo além de si mesmos, e vós quereis ser o refluxo desta grande maré, e preferis retroceder ao animal a superar o homem? O conceito do super-homem emerge de uma constatação devastadora. A civilização ocidental havia perdido sua bússola moral. Nietzsche testemunhava o século XIX como um observador implacável da decadência, vendo nas ruas de Basel e nos salões intelectuais de sua época os sintomas de uma enfermidade cultural profunda. A morte de Deus, expressão que ele cunhou não como celebração, mas como diagnóstico clínico, representava o colapso definitivo dos fundamentos metafísicos que sustentaram a Europa por mais de 1000 anos. O cristianismo, outrora fonte inesgotável de sentido e direção, transformara-se numa casca vazia, mantida artificialmente por convenção social e medo existencial. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolaremos nós, assassinos entre os assassinos? O mais sagrado e o mais poderoso que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará este sangue? Com que água poderíamos nos purificar? Esta passagem de A Gaia Ciência revela a magnitude do problema que Nietzsche identificava. Não se tratava simplesmente de uma crise religiosa, mas de um vácuo existencial sem precedentes na história humana. As massas continuavam frequentando igrejas, recitando orações e seguindo rituais, mas o núcleo vital da fé havia se extinguido. Restava apenas o hábito, a tradição esvaziada de substância, uma pantomima espiritual que mascarava o niilismo crescente. O filósofo alemão percebia que essa morte espiritual havia criado um tipo humano particularmente desprezível: o último homem. Esta criatura medíocre, satisfeita com pequenos prazeres e segurança material, representava o oposto absoluto do que a humanidade poderia se tornar. Nietzsche descreve essa figura com sarcasmo mordaz. Que é amor? Que é criação? Que é anseio? Que é estrela? Assim pergunta o último homem, e pisca o olho. A terra tornou-se então pequena, e sobre ela saltita o último homem, que torna tudo pequeno. Sua raça é indestrutível, como a pulga da terra. O último homem é o que vive mais tempo. Diante desse panorama desolador, o super-homem surge não como solução fácil, mas como necessidade urgente. Nietzsche compreendeu que a humanidade havia chegado a uma encruzilhada histórica. Ou criaria novos valores a partir de sua própria vontade, ou sucumbiria definitivamente ao niilismo. O Übermensch representa essa possibilidade de renascimento, uma criatura capaz de suportar o peso terrível da liberdade absoluta. A genialidade nietzschiana reside em perceber que essa transformação não poderia ser coletiva. As massas, por natureza, buscam segurança e conformidade. Apenas indivíduos excepcionais possuiriam a força necessária para enfrentar o abismo da existência sem muletas metafísicas. O super-homem seria, portanto, uma aristocracia espiritual, não baseada em nascimento ou riqueza, mas em coragem existencial. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Perigoso é o caminhar, perigoso é o estar a caminho, perigoso é o olhar para trás, perigoso é o tremer e o parar. Esta metáfora da corda bamba ilustra perfeitamente a condição humana segundo Nietzsche. Estamos suspensos entre nossa herança animal e nossa possibilidade divina, numa posição precária que exige constante movimento para frente. O super-homem seria aquele que conseguiu atravessar essa corda sem cair, transformando o perigo em dança, a incerteza em criatividade. Assim,
O conceito nasce da urgência histórica de uma época em transição, quando os velhos deuses morreram e os novos ainda não nasceram. Nietzsche oferecia não um consolo, mas um desafio: criar sentido onde antes havia apenas tradição, forjar valores onde antes havia apenas obediência. Compreender a natureza do super-homem exige abandonar qualquer fantasia heróica convencional. Esta figura não emerge dos quadrinhos ou das mitologias populares. Ela brota da realidade mais crua da condição humana, daqueles raros indivíduos capazes de suportar a solidão absoluta da autodeterminação. O Übermensch nietzschiano representa uma revolução interior tão radical que desafia nossa própria capacidade de concebê-la. Trata-se de alguém que conseguiu realizar a mais difícil das conquistas: libertar-se completamente da necessidade de aprovação externa, seja ela divina, social ou moral. Zaratustra, o porta-voz de Nietzsche, descreve essa transformação com uma clareza perturbadora. 3 metamorfoses vos nomeio do espírito, como o espírito se torna camelo, e o camelo, leão, e o leão, finalmente criança. Há muita coisa pesada para o espírito forte e resistente no qual habita a veneração. Sua força anseia pelo pesado, pelo mais pesado. A primeira metamorfose, do espírito em camelo, representa a nossa condição habitual. Carregamos sobre os ombros o peso das tradições, das expectativas familiares, dos preceitos religiosos, das normas sociais. Aceitamos essa carga como natural, até mesmo necessária. O camelo suporta, obedece, venera aquilo que lhe é imposto de fora. A maioria da humanidade permanece eternamente neste estágio, encontrando conforto na submissão voluntária. Mas o verdadeiro despertar acontece na segunda metamorfose, quando o camelo se transforma em leão. Aqui surge a capacidade de dizer não. Não às autoridades estabelecidas, não aos valores herdados, não às verdades impostas. O leão possui garras e rugidos suficientes para destroçar as tábuas sagradas, para questionar tudo aquilo que antes aceitávamos sem reflexão. Criar valores novos, tampouco o leão ainda o pode. Mas criar liberdade para si, para a nova criação, isso pode a força do leão. Criar liberdade para si e um sagrado não, mesmo ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Entretanto, a destruição não basta. A crítica feroz, por mais necessária que seja, permanece estéril se não gerar algo novo. Por isso surge a terceira e mais misteriosa metamorfose, do leão em criança. A criança representa a inocência recuperada, a capacidade de criar sem culpa, de afirmar sem justificativas, de existir sem pedir licença ao mundo. Inocência é a criança. E esquecimento, um novo começar, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Esta progressão revela a complexidade psicológica do super-homem. Ele não nasce pronto, forja-se através de um processo doloroso de autotransformação. Primeiro aceita o peso da cultura, depois desenvolve força suficiente para rejeitá-la, e finalmente alcança a maturidade criativa necessária para estabelecer novos valores. O aspecto mais perturbador dessa filosofia reside na sua radicalidade ética. O super-homem não simplesmente ignora a moralidade convencional, ele a transcende completamente. Suas ações não podem ser julgadas pelos padrões tradicionais de bem e mal, porque ele opera numa dimensão existencial diferente. Como Nietzsche afirma em Além do Bem e do Mal, há uma moralidade de senhores e uma moralidade de escravos. A moralidade dos senhores, aquela do super-homem, nasce da abundância vital, da capacidade de criar valores a partir da própria força. Já a moralidade dos escravos surge do ressentimento, do medo, da incapacidade de afirmar a vida em sua totalidade. Quantas das nossas convicções morais derivam genuinamente de nossa experiência pessoal? Quantas foram simplesmente absorvidas do ambiente cultural sem questionamento? O super-homem vive numa intimidade radical consigo mesmo, numa honestidade implacável que poucos conseguem suportar. Ele não precisa mentir para si mesmo sobre suas motivações. Não precisa mascarar seus desejos com justificativas nobres. Não precisa buscar validação externa para suas escolhas. Esta autenticidade absoluta é simultaneamente sua maior força e seu maior isolamento. Essa autenticidade radical do super-homem expõe uma verdade incômoda sobre nossa própria mediocridade existencial.
Nietzsche não hesitava em confrontar seus leitores com diagnósticos impiedosos sobre a natureza humana, especialmente sobre nossa tendência irresistível de fugir da responsabilidade total pela própria existência. O filósofo alemão observava com desprezo crescente como a maioria das pessoas prefere a segurança da conformidade ao terror da liberdade genuína. A crítica nietzschiana atinge seu ápice quando ele descreve o fenômeno do rebanho humano, essa massa de indivíduos que abdica conscientemente de sua capacidade de pensar e escolher de forma independente. A moral do rebanho tira suas conclusões com a maior rapidez e sem hesitação. Eu sofro, alguém deve ser culpado por isso. Assim pensa toda ovelha doente. Mas seu pastor, o sacerdote ascético, lhe diz: isso mesmo, minha ovelha. Alguém deve ser culpado por isso. Mas tu mesma és esse alguém. Somente tu és culpada por ti. Somente tu és culpada por ti mesma. Esta passagem revela a perversidade psicológica que Nietzsche identificava na moralidade cristã. Ela simultaneamente infantiliza o indivíduo e o culpabiliza, criando um ciclo vicioso de dependência e autorrecriminação. O rebanho busca constantemente alguém para responsabilizar por seus sofrimentos, mas quando encontra esse alguém, descobre que é ele próprio, porém, interpretado através das lentes distorcidas da culpa religiosa. A covardia intelectual que caracteriza essa mentalidade gregária manifesta-se de formas sutis e pervasivas. Quantas opiniões políticas são genuinamente refletidas versus simplesmente herdadas do ambiente familiar? Quantas convicções religiosas resultam de investigação pessoal versus doutrinação cultural? Quantas escolhas profissionais emergem de paixões autênticas versus pressões sociais? Nietzsche forçava seus contemporâneos a confrontar essas questões desconfortáveis. O ressentimento, conceito central na filosofia nietzschiana, surge precisamente dessa recusa em assumir responsabilidade plena pela própria vida. Em Genealogia da Moral, ele analisa como os fracos desenvolveram uma moralidade reativa, baseada não na afirmação de seus próprios valores, mas na negação dos valores dos fortes. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Esta dinâmica psicológica explica por que tantas pessoas se sentem ameaçadas pela ideia do super-homem. Ele representa tudo aquilo que elas poderiam ter se tornado, mas escolheram não ser. Sua mera existência funciona como espelho implacável, refletindo nossa própria pequenez, nossa preguiça espiritual, nossa preferência pela mediocridade segura. A provocação nietzschiana torna-se ainda mais penetrante quando consideramos nossa relação com a autoridade. Preferimos que outros decidam por nós, governos, líderes religiosos, especialistas, influenciadores digitais, porque a autodeterminação exige um tipo de coragem que poucos possuem. É mais confortável reclamar das decisões alheias do que arcar com as consequências das próprias escolhas. O indivíduo sempre teve de lutar para não ser absorvido pela tribo. Se tentares, serás muitas vezes solitário e às vezes assustado, mas nenhum preço é demasiado alto pelo privilégio de possuir a ti mesmo. Esta solidão existencial aterroriza a maioria das pessoas. Preferimos a ilusão de pertencimento, mesmo que isso signifique sacrificar nossa individualidade. O super-homem, ao contrário, abraça essa solidão como condição necessária para sua autenticidade. Ele compreende que a verdadeira grandeza humana só emerge quando nos libertamos da necessidade compulsiva de aprovação externa. A acusação nietzschiana ressoa através dos séculos. Somos uma espécie de covardes existenciais, que preferem a escravidão voluntária à liberdade assustadora. Quantos de nós realmente vivem segundo princípios próprios, desenvolvidos através de reflexão rigorosa e experiência pessoal? Essa liberdade assustadora do super-homem revela sua face mais sombria quando examinamos suas implicações práticas para a humanidade comum. Se um indivíduo verdadeiramente transcende os limites morais convencionais, se ele opera numa dimensão ética completamente própria, que salvaguardas existem contra o exercício destrutivo dessa autonomia absoluta? Nietzsche não apenas reconhecia essa possibilidade, ele a abraçava como consequência inevitável de sua filosofia. A questão torna-se ainda mais inquietante quando consideramos que o super-homem, por definição,
não se submete ao julgamento dos demais. Em Assim Falou Zaratustra, encontramos passagens que gelam o sangue pela sua frieza aristocrática. Vós, homens superiores, aprendei isto de mim. Na praça pública ninguém acredita em homens superiores. E se quiserdes falar lá, muito bem. Mas a plebe pisca o olho. Somos todos iguais. Homem é homem perante Deus. Somos todos iguais perante Deus. Mas agora este Deus morreu. A morte de Deus não representa apenas o fim da religião. Significa o colapso de qualquer instância superior capaz de julgar ou limitar as ações do super-homem. Sem tribunais divinos, sem leis naturais universais, sem princípios morais absolutos, ele torna-se literalmente uma lei para si mesmo. Esta autonomia radical pode gerar tanto santos quanto monstros, tanto criadores quanto destruidores. Nietzsche demonstrava consciência perturbadora dessa ambiguidade. Em seus cadernos pessoais, posteriormente compilados em A Vontade de Poder, ele escreve com uma sinceridade arrepiante: os fracos e malogrados devem perecer. Primeiro princípio do nosso amor aos homens. E deve-se ainda ajudá-los nisso. Que é mais nocivo que qualquer vício? A compaixão ativa pelos malogrados e fracos, o cristianismo. Essas palavras ecoam através da história com uma ressonância sinistra. Elas sugerem que o super-homem não apenas se considera superior aos demais, ele pode ativamente trabalhar para eliminar aqueles que considera inferiores. A compaixão, virtude fundamental da moralidade cristã, transforma-se em vício que impede a seleção natural dos mais aptos. O aspecto mais perturbador dessa filosofia emerge quando percebemos que ela não oferece critérios objetivos para distinguir entre um super-homem autêntico e um psicopata megalomaníaco. Ambos podem reivindicar transcendência moral. Ambos podem desprezar as convenções sociais. Ambos podem considerar-se criadores de novos valores. A diferença reside numa intuição estética que Nietzsche nunca conseguiu definir adequadamente. Quem tem de ser um criador no bem e no mal, em verdade, tem de ser primeiro um aniquilador e quebrar valores. Assim, o mal supremo pertence à bondade suprema, mas esta é a criadora. Esta passagem revela a lógica implacável da filosofia nietzschiana. A criação genuína exige destruição prévia. O super-homem deve aniquilar os valores existentes antes de estabelecer os novos. Mas quem garante que essa destruição será seguida por algo melhor? Quem assegura que o aniquilador possui realmente capacidade criativa? A história do século XX forneceu respostas aterrorizantes a essas questões. Ditadores e ideólogos de todas as matizes apropriaram-se da linguagem nietzschiana para justificar atrocidades inimagináveis. Eles se proclamaram super-homens, criadores de novos valores, destruidores de moralidades decadentes. O resultado foi um banho de sangue sem precedentes na história humana. Nietzsche antecipava essa possibilidade com uma lucidez profética. Em Ecce Homo, sua autobiografia intelectual, ele declara com orgulho assustador: conheço minha sorte. Um dia meu nome será ligado à lembrança de algo tremendo, de uma crise como jamais houve sobre a Terra. Ele sabia que suas ideias possuíam potencial explosivo, que poderiam tanto elevar quanto destruir a civilização ocidental. Esse potencial explosivo das ideias nietzschianas esconde uma dimensão ainda mais desconcertante. O super-homem pode não ser uma promessa futura, mas uma realidade presente que simplesmente nos recusamos a enxergar. Enquanto aguardamos sua chegada como evento histórico grandioso, ele talvez já caminhe entre nós, disfarçado pela nossa própria incapacidade de reconhecê-lo. Esta possibilidade transforma completamente nossa compreensão do conceito, deslocando-o do reino da especulação filosófica para o território da experiência imediata. Nietzsche oferece pistas sutis sobre essa presença oculta em Assim Falou Zaratustra, quando seu protagonista observa: eis que vos ensino o super-homem. O super-homem é o sentido da terra. Que vossa vontade diga, o super-homem seja o sentido da terra. Eu vos conjuro, meus irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis naqueles que vos falam de esperanças supraterrenas. A expressão sentido da terra sugere algo radicalmente diferente de uma evolução biológica ou transformação mística. Aponta para indivíduos que conseguiram abraçar completamente sua condição terrena.
que encontraram significado na existência material sem precisar de consolações metafísicas. Estes seres já existem. São aqueles raros espécimes humanos que vivem com intensidade absoluta, que criam beleza a partir do caos, que afirmam a vida mesmo diante do sofrimento. A chave para identificar esses super-homens contemporâneos reside numa característica específica: sua capacidade de transformar obstáculos em oportunidades criativas. Enquanto a maioria das pessoas sucumbe ao ressentimento diante das adversidades, eles utilizam cada dificuldade como matéria-prima para forjar algo novo. Em Ecce Homo, Nietzsche descreve essa alquimia existencial. Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. Nada querer diferente, seja para trás, seja para a frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo. Todo idealismo é mendacidade ante o necessário. Mas, amá-lo. Amor ao destino representa a marca distintiva do super-homem autêntico. Ele não apenas aceita sua sorte, mas a abraça apaixonadamente, transformando cada experiência em combustível para sua criatividade. Esta atitude transcende completamente a mentalidade vitimista que caracteriza nossa época. Quantos indivíduos conhecemos capazes de amar genuinamente seus fracassos, suas perdas, suas humilhações? A presença desses seres excepcionais manifesta-se de formas inesperadas. Podem ser artistas que criam obras revolucionárias a partir de traumas pessoais, empresários que transformam falências em impérios, cientistas que descobrem leis universais através de experimentos fracassados. O que os une não é sucesso convencional, mas uma relação particular com a existência. Uma capacidade de extrair ouro do lodo da experiência humana. Tornai-vos aquilo que sois. Esta injunção nietzschiana revela-se como a tarefa mais árdua da existência humana. Descobrir nossa essência autêntica por baixo das camadas de condicionamento social, expectativas familiares e pressões culturais exige uma coragem que poucos possuem. O super-homem é simplesmente aquele que completou essa jornada de autodescoberta. A ironia suprema reside no fato de que esses indivíduos frequentemente passam despercebidos pela sociedade. Eles não ostentam títulos grandiosos, não proclamam sua superioridade, não buscam reconhecimento público. Vivem numa intimidade radical consigo mesmos, numa autenticidade que dispensa validação externa. Como Nietzsche observa em Além do Bem e do Mal, o homem nobre honra em si o poderoso, e também aquele que tem poder sobre si mesmo, que sabe falar e calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo mesmo, e venera tudo que é rigoroso e duro. Esta nobreza interior, esta capacidade de autogoverno absoluto, pode florescer em qualquer contexto social ou histórico. O super-homem não aguarda condições ideais para emergir. Ele cria suas próprias condições através da força de sua vontade. Se este vídeo despertou algo em você, seja fascínio, revolta ou uma mistura perturbadora de ambos, então minha missão está cumprida. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque vamos continuar explorando essas ideias perigosas que a filosofia nos oferece. Considere também se juntar ao nosso clube de membros, onde aprofundamos ainda mais essas discussões que podem mudar completamente sua visão de mundo. Nos comentários, quero saber: você acredita que já encontrou fragmentos do super-homem em si mesmo? Ou considera essa ideia uma fantasia perigosa? E por favor, não se contente apenas com este vídeo. Vá ler Assim Falou Zaratustra na íntegra. Essa obra tem o poder de transformar radicalmente sua percepção sobre o que significa ser humano, sobre liberdade, responsabilidade e a coragem necessária para criar seus próprios valores. Prepare-se. Nietzsche não é uma leitura confortável, mas pode ser a mais importante da sua vida.